O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, quando Deus criou o homem e a mulher em estado livre, eles não sabiam o que era pecado. E Ele os criou e deu aquela ordem: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ele não os criou para um fim trágico, para um fim frustrante, mas criou para a eternidade, junto dEle, a participar da glória dEle. Quando o pecado entrou no coração do homem, houve uma ruptura e um desligamento de Deus, embora Deus nunca se desligou de nós. Ele sempre caminhou com o homem, mesmo depois do pecado, quando Ele estabeleceu
uma vitória já sobre a descendência da mulher, sobre a descendência da serpente, no sentido de oposição à proposta de Deus para o homem e para a mulher. E nesse caminho de salvação, Deus, como um pastor, o exemplo que é usado na primeira leitura, e Jesus também menciona isso daí, porque era comum na época de Jesus o pastoreio, a vida pastoril, né? Era a família, o rebanho de ovelhas e de cabritos, que era a subsistência deles. Então vocês percebem que o pastor ele tem um cuidado muito grande com as suas ovelhas, porque delas depende o sustento dele, né? E a vida delas também depende dele cuidar, porque senão sem ovelha não tem vida nem para a ovelha nem para ele também. E percebam também que a maneira como que o pastor cuida das ovelhas também é a forma como Deus cuida de cada um de nós, no seu específico de cada um. Aqui ele fala de ovelha ferida, fala de ovelha perdida, fala de ovelha que está com as perninhas fracas, fala da ovelha gorda, que ele vigia ela porque alguém pode querer roubar, né? É a tentação que existe no homem é essa, né? Então, esse cuidado que Deus tem para com todos os tipos de ovelhas que existem. E, de modo particular, vou dizer assim, carinhoso, Ele cuida de cada um de nós. E é bonito nós olharmos para isso e percebermos o quanto Ele nos ama. E que, embora eu seja diferente de todas as outras ovelhas e todas as outras pessoas, eu sou amado de modo particular por Deus. E assim Ele ama a todos nós. Ama aqueles que são fracos, ama os que são fortes, vê aquele que está ferido, vê aquele que está angustiado, aquele que está enfraquecido. Não importa a situação que você se encontre, Deus ama você. E te conduz para o melhor, e te conduz para a vida. Assim, a história da salvação foi esse caminhar de Deus junto com o povo, no sentido de levá-lo até o céu. E para isso ele promete mandar o seu Filho. E ele sempre se apresentou como um único Deus, que é chamado também o Rei dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. O título de rei já existia antes de Jesus, por causa de Davi, que era o rei segundo o coração de Deus, que depois de Davi, os outros reis não conseguiram dar seguimento à missão que lhes foi confiada. Como o texto da primeira leitura mostra uma situação que o povo estava vivendo. Uma parte dele tinha ido para o exílio, porque os seus administradores, os seus chefes, não cuidaram bem deles. Então elas se perderam. E ele mesmo toma a iniciativa: eu vou cuidar das minhas ovelhas. Eu vou cuidar. Portanto, com a vinda de Jesus, Deus revela isso de forma bem mais próxima de nós, o cuidado que Ele tem para conosco. Jesus não veio, na sua primeira vinda, para julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Então estamos no tempo da salvação, no tempo de nós nos deixarmos ser cuidados como ovelhas por aquele que é o nosso pastor e que é o nosso rei. E quando o Verbo de Deus se encarna, ele se torna presente no nosso meio e realiza na sua pessoa a nossa salvação, porque a dívida do pecado é uma dívida eterna. Por isso que quem peca, comete pecado mortal, como costumo dizer, né? Comete erro gravíssimo, está condenado, porque é uma ofensa eterna. E para se apagar uma ofensa eterna, somente o Eterno pode fazê-lo. Por isso que Jesus veio assumindo a nossa condição humana,
que estava sob o pecado, ele que não tinha pecado e nem foi sujeito ao pecado, carregou sobre si os nossos pecados e na cruz ele nos redimiu. Aquele perdão que era impossível nós conseguirmos por todo esforço e por todo empenho, ele o realizou na cruz uma vez por todas. Por isso ele já morreu pelos nossos pecados já foram perdoados. E nós não temos que fazer outra coisa senão reconhecermos os nossos pecados, pedirmos perdão e retomar o caminho com ele. Foi o que ele fez na sua vida pública, indo ao encontro do leproso, do paralítico, do jovem rico e tantos outros personagens que nós encontramos no Santo Evangelho, que encontraram em Jesus as palavras de vida eterna, como os apóstolos disseram. Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso é muito significativo, palavra de vida eterna, porque tem palavra que não serve para nada. Tem palavra que não leva a lugar nenhum. Então, a quem nós ouvimos? A quem nós damos ouvido? É importante escutarmos a Jesus, porque Ele, por primeiro, nos deu a palavra do Pai, a palavra que nos salva, a palavra que realmente nos dá vida. E o apóstolo, na segunda leitura, coloca na sequência dos acontecimentos como será a conclusão de tudo, dessa história de salvação, desse caminhar com Deus. Cristo como o primeiro que ressuscitou. Se por Adão nós morremos, por Cristo nós revivemos. Porque se o pecado leva à morte, aquele que vence a morte, venceu o poder do pecado. Então ele traz vida novamente. Toda vez que nós nos confessamos, nós ressuscitamos de novo. Porque o Senhor Jesus é o ressuscitado, é o que dá vida, é o que perdoa e que nos coloca de novo na condição de filhos e filhas de Deus, para que nenhum de nós se perca, mas ao contrário, sejamos salvos. Então o apóstolo coloca essa sequência. E no final, como diz o Evangelho, quando ele vir, na sua vinda última, que ainda não veio, e não sabemos quando virá, mas não devemos também ficar ansiosos, mas ao contrário, devemos estar atentos para essa vinda. Então, quando ele vier, aí sim, ele virá no seu trono de glória e vai se sentar lá e todos os povos e nações vão se reunir diante dele e aí ele vai separar a ovelha do cabrito e vai dizer para aqueles que estão à direita aquilo que nós ouvimos. Eu estava com fome, estava com sede, estava preso, estava nu, era estrangeiro e me acolhestes. Com o mesmo amor que Deus ama a todos nós, seja os filhos deles pelo batismo e tudo mais, ou seja, aqueles que não são filhos pelo batismo, mas são filhos pela criação, todos nós vamos ser avaliados pelo modo de viver que nós tivemos. Se Deus nos ama com esse amor de pastor e cuida com carinho de cada um de nós, nós que experimentamos o amor dele, que temos consciência desse amor, devemos reproduzi-lo em nossa vida. Porque senão fica contraditório. Eu sou filho de um pai bom, mas eu sou ruim. E não é. A fonte da qual a gente bebe é uma fonte pura. E ela nos purifica. Portanto, as nossas ações também se tornam puras. Nós vamos nos compadecer dos outros, nós vamos ajudar os necessitados, nós vamos, ter atitudes e gestos que promovem vida e que resgatam as pessoas. Então ele vai dizer para esses vinde benditos de meu Pai, porque vocês fizeram todas estas coisas. Mas aqueles que não optaram por esse caminho, ou só simplesmente fizeram o contrário disso,
infelizmente, não terão a mesma sorte. Deus não fala assim para nós, meus irmãos, para nós ficarmos com medo. Será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Ora, o que me leva para o inferno? Só prestar atenção no Evangelho. E o que me leva para o céu? Quais são as atitudes concretas na minha vida de cristão que me levam para junto de Deus, me levam a tomar posse desse reino que Ele preparou para nós antes da criação do mundo? Porque quando Ele criou o mundo, Ele já tinha no seu coração, na sua intenção, glorificar a sua criação. E nós somos, como se diz, os últimos que fomos criados, mas os que vão cuidar de todas as coisas. Deus confiou a nós. O exemplo que nos foi dado foi de pastor, mas podemos dar outros exemplos. Um pai de família, junto com a sua esposa, que são uma só carne, são cabeça dessa casa, né? Promove a família, protege a família, sustenta a família, busca recursos do melhor para a família e também ajuda outras famílias a melhorarem, ajuda outras pessoas também a serem melhor. Um empresário, ele também pode ser um bom empresário, um bom pastor empresário, cuida bem da sua empresa, não faz aquilo que é contrário, sempre promove o bem e o progresso de todos aqueles que se relacionam na sua empresa. Por que não ser assim? Não é o que nós esperamos de todos, não é o que nós esperamos de nossas autoridades, não é o que nós esperamos da nossa igreja enquanto pastores. Não é que o rebanho seja bem conduzido, que o povo seja bem orientado e bem nutrido, para que chegue até esse ponto de tomar posse da glória que nos foi reservada desde o princípio? Pensemos um pouco nisso, olhemos para a nossa vida e para onde nós estamos indo. Porque maus pastores existem e nós não devemos dar ouvidos a eles. Por isso, deixemo-nos ser embebidos da graça de Deus, para que nós possamos assim responder com fidelidade em nossa vida e podermos receber essa palavra de Jesus: vinde a mim, vinde para o reino que o Pai preparou desde o princípio. E assim nos alegremos eternamente junto dele. Celebrar a festa de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei, significa chegamos ao fim, à conclusão da história da salvação, é o reinado de Jesus. E depois que tudo estiver debaixo dos seus pés, porque o Pai confiou a Ele o senhorio sobre todas as coisas, e quando Ele estiver tudo debaixo dos seus pés, Ele vai entregar o reino ao Pai, para que em Deus sejam todos, Deus seja um em todos nós. Que assim seja.